Bom dia, meninos. Dando sequência ao conteúdo aí da matéria de História do primeiro ano, usando o nosso livro, certo? O capítulo 3, que é concluindo o assunto sobre Grécia, certo? E sempre recordando, a gente insiste muito nesse tema da Grécia, porque a Grécia é o alicerce da nossa cultura, da cultura ocidental. Recapitulando, a Grécia irá influenciar a língua portuguesa, não só a língua portuguesa, né? A língua francesa, a língua inglesa, a língua espanhola, enfim, as línguas dos estados europeus e dos Estados Unidos e dos países da América Latina. Todos esses idiomas foram influenciados pela língua grega e pela língua de Roma também, que a gente chama de língua latina, certo? Então, a influência da Grécia Antiga, a cultura que a gente tem, é extraordinária. Nós devemos muito à Grécia, por isso que a gente estuda muito esse povo, certo? Os gregos, e depois o próximo povo que a gente vai estudar vai ser Roma, o Império Romano, ok? Então, assim, eu tinha falado da Guerra do Peloponeso, que era uma guerra travada entre duas cidades-estados gregas e suas respectivas aliadas. De um lado havia Esparta e do outro lado havia Atenas. Essas duas cidades organizaram coalizões de lutas querendo controlar a sociedade grega antiga, ok? E nenhuma nem outra prevaleceu, e ao final desse conflito, quem vai prevalecer é uma cidade que era de menos importante, uma cidade que era quase uma cidade estrangeira, uma cidade sem um grande exército, sem uma tradição cultural refinada, sem uma filosofia requintada, que é a cidade conhecida pelo nome de Macedônia. A Macedônia, com Filipe II, vai dominar todas as cidades gregas. Ela conseguiu dominar o exército espartano, que era o melhor exército do mundo antigo. Ela conseguiu dominar o exército de Atenas e de suas aliadas, porque esses exércitos eles estavam fragilizados com as mortes acontecidas por conta das batalhas travadas na Guerra do Peloponeso, certo? Décadas e décadas de batalhas, isso enfraqueceu essas cidades poderosas, e uma cidade mais fraca, menos influente, menos importante, veio a dominar as cidades mais poderosas, que não estavam tão poderosas assim depois desses conflitos todos, certo? Então a cidade da Macedônia, sob o comando do rei Filipe II da Macedônia, ela dominou toda a Grécia, ok? Aí no livro fala, aqui eu vou ler alguns tópicos para ficar consistente, um roteiro de acordo com o livro. O enfraquecimento das cidades-estado gregas devido à Guerra do Peloponeso no século V a.C., ofereceu a oportunidade para a expansão territorial e militar da Macedônia. A Macedônia dominou a Grécia, certo? Sob o comando de Filipe II, em 338 a.C., os macedônios conquistaram toda a região da Grécia, incorporando a polis ao império que se constituía, né? A polis quer dizer cidade em grego. Eles invadiram e dominaram todas essas cidades gregas, como eu já expliquei antes. A expansão do império, só que a Macedônia não se contentou só com a Grécia. A Macedônia vai avançar sobre os povos vizinhos, certo? As grandes conquistas militares macedônicas foram realizadas sob o comando de Alexandre, filho de Filipe II. O novo imperador teve como professor o prestigiado filósofo Aristóteles. A essa altura, o vigor da cultura grega alimentava os integrantes da administração e da política do império, os objetivos, né? Então, assim, o Alexandre herdou o poder do pai. O pai dominou a Grécia, certo? Morreu, e o seu filho Alexandre Magno, gravem esse nome é um dos nomes mais importantes da história
do mundo ocidental. Alexandre o Grande, ou Alexandre Magno, ele era considerado um general extraordinário. Por quê? Porque com um exército bem menor, em várias vezes, em várias batalhas, em desvantagem numérica, por exemplo, ele com 10 mil homens, ele ia enfrentar um exército com 80 mil, e ele vencia. Por quê? Porque ele organizava a batalha de tal maneira que ele conseguia usar a inteligência para ganhar daquele exército mais numeroso, usando a inteligência, usando a tática, usando a estratégia. Então ele é um estrategista militar brilhante, o Alexandre Magno, e ele vai expandir o domínio, né? Ele não vai ficar só restrito à Grécia. No livro traz um mapa aqui que eu vou mostrar, certo? Para vocês visualizarem aqui, ó. Isso aqui, deixa eu ver, fica ao contrário. Essa é a região da Grécia e olha só, ele vai invadir todo mundo conhecido na época. O exército de Alexandre, sob o seu comando, vai invadir todos os povos que eram conhecidos. Apenas na África, aqui no coração da África, pela região ser um pouco desértica e tudo mais, ele vai invadir só o Egito, né? Ele vai dominar o Egito antigo aqui e depois vai se expandir na direção da Ásia. Vai invadir a Índia, hoje é a Índia, né? E vai dominar a Índia e vai dominar, vai na direção da China, só que antes disso os seus soldados o deixam sozinho, ele não consegue, e ele conseguiu, ele foi barrado pelo seu exército, ele não conquistou a China antiga. Olha como esses povos são curiosos, uma curiosidade aqui, né? A Índia e a China já existiam, eles não eram ainda estados centralizados, como a gente entende um estado com poder centralizado, seja um rei, um parlamento e tudo mais. Não havia um estado centralizado, consistente e forte, com uma cultura já controlada por essa máquina burocrática do governo. No caso da China e da Índia, não é? já eram povos que tinham a sua escrita, mas a escrita parecida com a escrita egípcia, com hierógrafos e tudo mais, que se mantém até hoje. Então, o Alexandre dominou essa região toda. Voltando aqui para o livro. Aí, continuando, ele vai falar de depois que o Alexandre vai conquistando esses outros povos, ele conquista o Egito, certo? Então, ele impõe ao Egito várias características da cultura grega. Ele impõe o alfabeto grego, ele impõe coisas da mitologia grega, dos costumes da Grécia, ele casa os seus generais, os homens do seu exército e tal, com mulheres do Egito, com o objetivo de construir uma paz naquele império que ele está construindo, né? O maior império que o mundo antigo já viu será o Império de Alexandre Magno, até então, né? Pela expansão territorial vasta, certo? Aí então, assim, e onde ele vai construindo, onde ele vai invadindo, ele vai construindo templos, vai construindo academias, ele vai construindo cidades, certo? Uma cidade que ele construiu no Egito, ele deu o nome dele para essa cidade, a cidade de Alexandria, no Egito. Até hoje existe essa cidade famosa no Egito, né? Ela se tornará a capital do Egito Antigo, a cidade de Alexandria. O nome Alexandria em homenagem ao conquistador Alexandre, certo? Será uma cidade iluminada, uma cidade brilhante no mundo antigo, por conta de concentrar a maior biblioteca do mundo antigo, a famosa Biblioteca de Alexandria. Biblioteca de Alexandria magnífica, um compêndio de mais de 5.000 papiros que reunia, né, vamos chamar de livros, né, que reunia 50.000, aliás, livros, né, que reunia todo o conhecimento do mundo antigo, muita coisa que a gente conhece hoje sobre matemática, física, sobre filosofia em geral, certo? Sobre religião, a gente conhece porque os habitantes, né, a elite culta da cidade de Alexandria passou a comprar esses livros do mundo antigo, esses papiros, essas anotações e guardar, certo? Então, a Biblioteca de Alexandria guardou trechos da Bíblia, certo?
a história de Moisés, a história de Noé, o dilúvio universal, essas coisas todas estavam guardadas na Biblioteca de Alexandria. Se não tivessem sido preservados lá, né, o sistema ptolomaico que explica como é que o Sol gira em torno da Terra, enfim, a matemática, né, o teorema de Pitágoras, todo esse conhecimento teria se perdido, teria se destruído pelo tempo, corroído pelo tempo, e a humanidade, talvez, o mundo ocidental, e a humanidade como um todo não tivesse alcançado o desenvolvimento do conhecimento que a gente tem hoje. A gente seria, a civilização moderna seria outra, talvez a gente nem tivesse saído, por exemplo, da Idade Média, não sei, ninguém pode adivinhar o futuro, né? Mas a cidade de Alexandria, o mundo inteiro tem um débito gigantesco com a Biblioteca de Alexandria, com os sábios que ela reunia lá, né, com os filósofos, os matemáticos, os pensadores e por aí vai, né? Retornando aqui ao livro, na página 82, a partir de 333 a.C., sucessivamente, as tropas da Macedônia foram conquistando regiões outrora dominadas pelos persas, né? A Ásia Menor, o Egito, a Mesopotâmia. Na passagem pelo Egito foi fundada a cidade de Alexandria, e Alexandre recebeu o título de faraó. Depois eu vou fazer uma live sobre o Egito Antigo, certo? O Egito Antigo, ele era, antes dos gregos serem tão evoluídos, né? O Egito foi, né, 1000 anos antes da Grécia, muito mais evoluída, muito mais evoluído, né, do que os gregos, né, da mesma época. Então, os egípcios, eles não tinham um sistema político tão sofisticado e palatável para nós como é a democracia de Atenas, a república de Platão e tudo mais, né, as cidades-estados e tudo mais. O Egito era uma dinastia, eram reis, né, que governavam o Egito, vamos dizer assim. Esses reis eram chamados de faraós. Os faraós eram considerados, não eram seres humanos, eles eram deuses encarnados, eles eram filhos de Deus, no caso os deuses do Egito, claro, né? O faraó Akhenaton era filho de Horus, o deus, um dos deuses do Egito, né? O Ramsés era filho de Ísis com Osíris e por aí vai, né? Eram várias divindades. Então, essa cultura egípcia, quando o Alexandre chegou lá, o Egito estava numa guerra, né? Estava em guerra com outros povos vizinhos, com os assírios, com os assírios da Mesopotâmia, que estavam invadindo o Egito, o exército dos assírios estava invadindo o Egito e tudo mais. E o Alexandre o Grande, com o seu exército, quando entrou no Egito, ele foi aplaudido pelos egípcios, porque o Alexandre estava ajudando os egípcios nessa guerra, ele acabou ajudando os egípcios, né, naquele primeiro momento. E aí ele foi saudado como um herói, um salvador dos egípcios, e foi ovacionado, aplaudido de pé, como eu já falei, e depois disso aí ele conseguiu expulsar os assírios, mas ele dominou o Egito. Ele não tinha a intenção de libertar o Egito, ele queria dominar para si, ele dominou o Egito. E o clero, ou seja, os religiosos do Estado egípcio, da cultura egípcia, eles fizeram uma espécie de batismo, no qual Alexandre foi considerado um deus. Alexandre Magno foi o primeiro ser humano da Grécia assim, a ser considerado um deus, né? Havia na mitologia semideuses, mas não eram homens de carne e osso. Por exemplo, o Hércules. O Hércules era um semideus na mitologia grega, né? Na cultura grega. Só que o Hércules não era um homem real. Ele era uma ficção, ele era um mito. O Alexandre não, ele era um general de 20 anos de idade, certo? Que quando dominou o Egito, ele foi considerado um deus vivo. O filho de Amon, o filho de Amon-Ra, o deus vivo, Alexandre, ele era um deus. Isso mexeu um pouco até com o ego do Alexandre, e ele passou a acreditar mesmo que ele era um deus, e como um deus ele era predestinado a dominar o mundo. E nisso a coisa boa foi assim, ele passou a acreditar que a difusão da cultura grega seria um dos desejos de Zeus da Grécia, o deus da Grécia, né? Chamado no Egito
de Amon, certo? Amon ou de Horus, ou Osíris, enfim, os deuses do Egito. Então vai haver uma fusão entre a religião grega e a religião egípcia, uma fusão de mitologias, uma fusão de crenças, uma fusão de credos. Aí os gregos, não esqueçam disso, os gregos não tinham um livro sagrado, eles não tinham uma Bíblia para eles, né? Uma Bíblia dessa religião deles, a religião politeísta, que atribuía a existência desses deuses. Aí Zeus, Hércules, o semideus, né? o filho de Zeus, Afrodite, esses deuses todos, Poseidon, certo? Então essa religião vai se fundir à religião egípcia. E no Egito os governantes eram deuses. O Alexandre se tornou um deus vivo, certo? E aí com essa megalomania dele, ele passou a conquistar várias cidades, certo? E ele era curioso. O Alexandre tinha uma característica, algumas características peculiares, além de ser um gênio militar que conquistava as batalhas usando a estratégia e a inteligência, ao invés de contar com um exército maior, como eu já falei antes, né? Ele tinha algumas peculiaridades, a difusão da cultura grega, do alfabeto grego, sabe o alfabeto? A, B, C, D, E, F, G. Ele impunha esse alfabeto nos países, nos povos conquistados, acabando difundindo a cultura grega, deixando que a cultura se tornasse a base da civilização, que será depois o mundo ocidental, certo? Essa fusão aí. Então, principalmente a filosofia, ele vai difundir academias, que são o que hoje a gente chamaria de escolas, certo? E nessas academias, as obras dos filósofos gregos eram ensinadas, do Aristóteles, do Platão, do Sócrates, era debatido isso. A matemática era ensinada, a física de Aristóteles era ensinada, certo? As explicações da filosofia para o mundo, não é? O mundo de Platão, o mundo das ideias, que é o mundo espiritual, e o mundo físico, que é o mundo terreno, juntando isso com a mitologia, será o alicerce para a religião cristã que vai nascer, certo? Aí, continuando, alguns dos livros considerados sagrados pelos hebreus, que possuíam versões em hebraico e aramaico, começaram a ser traduzidos para o grego. Na Biblioteca de Alexandria, eles traduziram, por exemplo, o livro dos Hebreus para o grego. Que livro dos Hebreus é esse? É esse daqui, ó. Esse é o livro dos Hebreus, certo? Aí o Alexandre mandou traduzir isso aqui, os comandantes, os sucessores de Alexandre e tudo mais, os seus subordinados, os seus pensadores que iam junto com a conquista, certo? Eles traduziram esse livro aqui, que é o livro dos Hebreus, certo? Fora o Novo Testamento, né? O Novo Testamento é uma parte muito fina da Bíblia, ó. Essa aqui é o livro dos Hebreus, ó. Os hebreus é um povo que o Alexandre conquistou, cara. Um povo conquistado pela Macedônia. Entendam isso, certo? Aí eles traduziram para o grego, ó, esse livro sagrado aqui, certo? Não tinha o Novo Testamento. O Novo Testamento vai ser escrito quando Jesus nascer. Nós estamos no ano de 333 a.C. 333, ou seja, mais de 300 anos antes de Jesus nascer. Nós estamos falando de mais de 300 anos antes de Jesus nascer, entenda. O calendário ele é contado, o ano 1, né, o ano que Jesus nasceu. Então, o ano 2, Jesus tinha 2 anos. O ano 10, Jesus tinha 10 anos. O ano 30, Jesus tinha 30 anos. Por aí vai, certo? Então, assim, quando é o ano 1 para frente, os números da contagem dos anos são para frente, são positivos. De Jesus nasceu, né, do ano 1, quando Jesus nasceu para trás, são negativos. Então, quando o ano menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 20. Então, para não botar o sinal de menos, a gente diz AC, antes de Cristo, ok? Então, fica assim, 300 anos, 333 anos antes de Cristo, né, os gregos estavam traduzindo o livro do povo conquistado por eles, que eram os hebreus, para a língua grega.
E isso aí, esse conhecimento que está lá, né? Os dogmas da religião dos hebreus, a crença no Yahvé, né, o Senhor dos Exércitos, a história da Arca de Noé, a história do mito de Adão e Eva, como Yahvé fez o primeiro homem, como o primeiro homem foi seduzido pela serpente que teria seduzido antes Eva, e como os dois, Adão e a Eva, foram expulsos do paraíso e condenaram com isso a humanidade ao pecado, certo? Enfim, todas as histórias que a gente chama de Bíblia são do livro dos hebreus traduzidos pelos gregos, certo? Então, como a cultura grega era usada no Egito, era usada na Grécia Antiga, era usada na Fenícia, era usada no norte da Europa, aliás, no norte da Europa, não, desculpa, assim, no sul da Europa, onde o mundo grego teria contato depois através do Império Romano. Então, essa Bíblia traduzida, esse livro dos hebreus traduzido, será o cimento, será a semente de onde vai germinar a religião cristã. A religião cristã. Como não havia um livro sagrado da religião grega e nem da religião egípcia, certo? Eles não tinham um livro sagrado. O Egito até que tinha, né, o livro dos mortos, mas não era um livro tão assim que circulasse, um livro de rituais muito consumido pela população, usado pela população egípcia e se prestasse como sendo o livro sagrado do Império de Alexandre, certo? Então, o livro sagrado difundido pela cultura grega será este daqui, ó, certo? Aí, então, vão entrar mitologias do Egito Antigo, vão entrar mitologias da Pérsia, da Mesopotâmia, certo? O Zoroastro, que era um profeta da Mesopotâmia, vão entrar na religião que estava nascendo, naquele caldo cultural que vai nascer naquele encontro de mundos, na esquina do Oriente, da África, da Europa, do Ocidente, ali naquela região de Alexandria e no seu entorno, né? entre o Egito, o norte da África, o Mar Negro, o Mar Mediterrâneo, o Crescente Fértil, aquela região ali do Mar Mediterrâneo, ela será o local onde o mundo moderno, o mundo que a gente conhece, vai nascer. Onde o alfabeto vai nascer, o alfabeto que a gente usa, o idioma que a gente fala vai nascer. Onde os esportes que a gente conhece, a grande maioria deles, não diretamente, mas é influenciado pelas Olimpíadas gregas, né? Onde a religião cristã vai nascer, e o Islã também vai ser inspirado neste caldo cultural, neste amálgama cultural, certo? Então, como não tinha um livro sagrado, a mitologia grega não vai entrar para a Bíblia diretamente. Ela vai influenciar através... A religião grega, ela se manifestava muito na adoração de imagens, as imagens de Zeus. Deixa eu ver se eu tenho uma aqui fácil de mostrar. Não está fácil, eu não lembro, não estou vendo. Que coisa, eu perdi, deixa eu ver. Está aqui. Uma das imagens de Zeus, uma estátua de Zeus no mundo antigo, ela era... Aqui é uma das imagens, certo? O Colosso de Rhodes, uma estátua que ficava na cidade grega de Rhodes e lembrava o Deus Sol, daí essas coisas, esses raios que saem da cabeça, né, do Deus Sol. Essa é outra imagem do mundo antigo de Zeus. Aqui é Zeus sentado num trono. Essa estátua tinha 6 metros de altura. Ó. Numa das mãos ele segura o globo terrestre, que é o planeta Terra, certo? No outro ele segura um símbolo do Espírito Santo, vamos dizer assim, para nós, né? Certo? Então essa imagem aqui do Deus grego, Zeus, vai influenciar diretamente a imagem que a gente tem de Jesus, do cristianismo, certo? Naquele mundo bárbaro, entre aspas, naquele mundo ainda em formação, a cultura grega vai espelhar-se muito, vai influenciar muito a cultura que vai nascer, que será o cristianismo, ok? Então o cristianismo vai nascer dessa mistura. Isso aí é o mundo romano, quando eu chegar em Roma eu vou explicar isso aí melhor.
Tá bom? Então, deixa eu ver aqui onde foi que eu parei. A cultura grega. Continuando, o grego se impôs não somente porque era a escrita dos vencedores, mas também por razões práticas, a escrita grega, o alfabeto grego. O alfabeto grego é o mais adequado, né? Se a gente for comparar, por exemplo, com o alfabeto chinês, com 5.000 letras, o alfabeto grego tem 25 letras. É muito mais prático. Imagina só, em vez de decorar 25 letras, você tem que decorar 5.000. Entenderam? É muito importante essa contribuição. Entendam isso. Aí, continuando, desse modo, a tríade egípcia original, o que era da religião egípcia, né? A crença, né, no deus Osíris, na deusa Ísis e no seu filho Horus. O casal de deuses Osíris e Ísis geraria o filho Horus. Isso iria influenciar a trindade cristã, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. A Ísis é uma deusa. A imagem dela influenciará a imagem da Virgem Maria, certo? Então, continuando, toda essa mistura cultural vai preparar o mundo ocidental, que vai nascer a partir daí. O mundo ocidental irá surgir a partir do mundo grego, certo? Aí então, no ano de 323 antes de Cristo, Alexandre Magno morre na Babilônia. Aí, de que ele morre? Ele nunca perdeu uma batalha. Não uma batalha militar com outro exército, né? Ele morreu de uma doença misteriosa, deu uma febre muito alta nele, ele veio a falecer disso. Aí acham que é malária, né? Pode ser dengue, enfim, pode ser qualquer coisa, né? Assim, dessas doenças que matam com uma febre alta, uma gripe, algo assim. Sei que ele morre aos 33 anos de idade, o Alexandre Magno, mas tendo expandido a cultura grega por todo mundo conhecido, por todo mundo próximo àquela região. Ele jogou a semente para o nascimento do mundo que a gente conhece. Foi a partir das conquistas de Alexandre Magno, certo? Aí quando ele morreu, o seu império, ele não tinha herdeiros. Naquela época o poder passava do pai para filho, para neto, né? O rei passava para o filho o seu lugar no trono. O Alexandre era um guerreiro constante, ele não tinha filhos, ao menos não filhos conhecidos. E com uma curiosidade sobre ele, não que isso seja importante, né? Ele era bissexual, ele se relacionava com homens e com mulheres. Ele tinha um amante, né? Ele era casado com uma das mulheres do mundo persa que ele conquistou e tudo mais, mas ele tinha um amante do mesmo sexo. Isso era comum no comportamento do mundo antigo, não havia esses tabus morais que o mundo ocidental virá construir depois, certo? Só a nível de curiosidade, essa menção aí. Aí então, um dos nomes que será importante para o mundo ocidental, depois da morte de Alexandre, só para concluir a história da morte dele, o Império de Alexandre, o Império Macedônico, vai se fragmentar, certo? Porque os generais não conseguem, os sucessores de Alexandre, né, são os seus generais. Eles não conseguem entrar num acordo. Aí um general vai dominar o que seria a Grécia, um general vai dominar o Egito, outro general vai dominar o que seria a região lá da Índia e tudo mais. Então o império se quebra, o império de Alexandre se quebra, se fragmenta. Isso enfraqueceu o império e impediu que a Grécia fosse a grande potência que iria difundir-se pelo mundo e criar o mundo ocidental. Não foi a Grécia. Olha só, a Grécia preparou o terreno, ela botou a bola na marca do pênalti
e tirou o goleiro, certo? Não será a Grécia uma nova cidade, irá se articular e irá crescer exponencialmente através da guerra e da conquista do militarismo dos seus cidadãos. Essa nova cidade vai aos poucos na região que hoje é a Itália. Essa nova cidade vai se expandir, vai afirmar-se militarmente sobre seus vizinhos, vai expandir-se no mar Mediterrâneo, que divide lá a Europa da África, que fica aqui embaixo. Essa nova cidade será uma potência militar no solo e será uma potência militar na água. Essa nova cidade vai se dirigir ao Egito e vai conquistar o Egito. Ela vai se dirigir à Grécia e vai conquistar a Grécia. Ela vai se dirigir à Pérsia, né, que é o Irã de hoje, e vai conquistar a Pérsia. Ela vai se dirigir à região onde hoje é a Palestina ou Israel e vai conquistar essa região, certo? Então, que cidade é esta? Roma, a cidade de Roma. A cidade de Roma, ela, longe dos conflitos, ela vai ser possível ela se organizar militarmente e crescer exponencialmente, se tornando a maior potência do mundo antigo depois da decadência do Império de Alexandre. Então ela vai conquistando aos poucos, crescendo e dominando, e ela vai herdar o conhecimento grego. Roma, inteligentemente, vai conquistar os gregos, mas vai preservar a filosofia grega, o alfabeto grego, o conhecimento grego, a arquitetura grega, a religião grega, certo? Enfim, a matemática, o teorema de Pitágoras, o conhecimento acerca da astronomia, como é que o mundo gira, como é que a Terra estaria no centro e tudo mais, né? Então o Império Romano vai pegar das mãos de Alexandre, do cadáver de Alexandre, a condução do mundo antigo na direção da produção do que a gente chama de Europa, de mundo ocidental, da cultura ocidental. Aí, nesse ambiente aí, é que vai engolindo esses povos, engolindo o Egito e engolindo os hebreus. Aí eles vão ter contato com o livro sagrado dos hebreus, dentro do Império Romano. Aí eles vão fazer uma nova religião a partir da religião dos hebreus, vão acrescentar a esse livro o que a gente conhece como Novo Testamento, certo? Onde há a figura divina de um novo Deus, que não é exatamente o Deus dos hebreus, porque o Deus dos hebreus é uma abstração, não é humano, ele não é material, é um Deus universal, onipresente, onipotente, que está em todo lugar. Esse Deus que vai surgir no Novo Testamento, que é o Pai de Jesus, e às vezes dito como o próprio Jesus, seria a encarnação de Deus na Terra e tudo mais, ele será fruto do caldo cultural, da mistura de povos, de saberes, de costumes, de crenças, de religiões, de mitologias, propiciado pelo Império Romano. Certo? Aí então, deixa eu ver se eu esqueci de dizer mais alguma coisa. Então é isso, o Império Romano, ao conquistar a Grécia, ao conquistar o Egito, ao conquistar a cidade de Alexandria no Egito, ao conquistar o norte da África, ao conquistar o Oriente Médio, ao conquistar Jerusalém, ao conquistar os hebreus, o Império Romano vai engolir tudo isso e vai produzir as bases para o mundo ocidental. O alfabeto grego será usado pelos romanos, e na mistura do alfabeto grego com o alfabeto com a cultura romana vai surgir um idioma que a gente chama de latim. O idioma latino será a base de todos os estados da Europa e das Américas. A base da escrita, certo? Como eu já falei antes, o português, o francês, o espanhol, certo? O italiano, o russo, o alemão, o inglês, todos os povos da Europa vão usar como base de sua escrita o alfabeto grego, certo?
e como o idioma também, muitas coisas, o conhecimento da filosofia vai chegar no que seria a Alemanha, no que seria a França, no que seria a Inglaterra, no que seria Portugal, no que seria a Espanha, no que seria a Itália, enfim, o conhecimento da filosofia de Aristóteles, o conhecimento do pensamento grego como um todo, este conhecimento condensado na Biblioteca de Alexandria, preservado na Biblioteca de Alexandria, vai chegar nos povos selvagens da Europa, que nós não tínhamos ainda uma Europa ainda. Eram povos tribais, vamos dizer assim no português rasteiro para vocês entenderem, né? Não havia Estado evoluído, não havia Estado sofisticado. Você tinha chefes tribais, clãs tribais, vivendo quase na Idade da Pedra, onde estaria a Europa, onde estaria Portugal, Espanha, Inglaterra, Holanda, Bélgica, Alemanha, enfim, Escócia. Nada disso existia. Existiam povos tribais na Idade da Pedra, que dominavam o fogo, a caça e a coleta e viviam de saques e da guerra. Quando o Império Romano vai invadir tudo isso, ele vai difundir, junto com a sua invasão, o alfabeto grego, o conhecimento grego, preservado nos livros da Biblioteca de Alexandria, certo? A matemática grega e egípcia, a astronomia grega, certo? O pensamento filosófico de gênios do passado, como Sócrates, Platão e Aristóteles. E, é claro, a religião desses povos dominados. Então, os romanos vão difundir a religião dos hebreus, aspectos, né? É como se você pegasse uma laranja e espremesse. Eles vão tirar dessa laranja o que interessa, certo? Eles vão tirar da religião egípcia o que interessa. Eles vão tirar da religião de Zoroastra, de Zaratustra, da Pérsia antiga, o que interessa. A ideia de bem e mal, Deus e o diabo numa luta eterna pelas almas dos homens. Isso veio de Zaratustra, veio de Zoroastra, veio da Pérsia antiga, onde hoje é o Irã, certo? A ideia do mundo não material, o mundo espiritual, onde tudo é perfeito e tudo é eterno, e do mundo material, onde é imperfeito e onde há a morte, as coisas envelhecem, as coisas se degeneram e portanto, morrem. Essa ideia veio da filosofia de Platão, certo? E vai ser incorporada por esse caldo cultural do mundo romano, né? Desse ambiente do mundo romano. A ideia da reencarnação. Eu nasço, cresço, envelheço e morro e posso reencarnar. Existe um mundo do além onde o espírito pode voltar. Né? Essa ideia veio da religião egípcia, Horus, o próprio Osíris, né? Que morreu e voltou dos mortos. Jesus vai voltar dos mortos, como Horus voltou, como Osíris voltou. Então essa ideia é egípcia. Todo esse caldo se mistura e forja o que a gente conhece como imaginário espiritual, que vai desbrochar do que seria a Europa e o Ocidente, o mundo ocidental. A gente chama de mundo ocidental a Europa e as Américas. Com a descoberta do Novo Mundo por Colombo, 1492, certo? Os europeus vão trazer esses valores da Grécia Antiga, do Império Romano, a religião cristã, o alfabeto grego, as filosofias, a matemática, e vão despejar tudo isso nas Américas. E as Américas vão se tornar um apêndice do mundo ocidental. Certo? Bom, é isso. Valeu. Foi concluída esta aula.